para entender mais sobre a segurança no transplante de órgãos, eu conversei com uma especialista. Isso porque dados apontam que o Brasil é referência internacional na área de transplantes. Em números, o país é o quarto que mais realiza esses procedimentos por meio ali depois dos Estados Unidos, da China e da Índia. Só no ano passado foram realizados 28.500 transplantes em todo o território nacional. E a lista de espera por um órgão continua elevada. Mas é possível confiar? Quem vai responder essa e outras perguntas é a Raquel Stuck, infectologista da Unicamp e membro da Comissão de Infecção em Transplante da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Vamos conferir como foi essa conversa. Raquel, primeiro, como que acontece um caso desse no Rio de Janeiro? Não existe uma fiscalização para a proteção desses órgãos? Que é a pergunta que todo mundo realmente está fazendo. Bom, primeiro acho que precisa ficar claro para todos que este é o que aconteceu no Rio de Janeiro é algo muito grave, que a investigação já se iniciou logo do início e que nunca tinha acontecido antes. Então, nós temos dito que é um fato inédito, um fato ruim, péssimo, mas inédito. Nunca tinha acontecido antes, por quê? Porque existem regras, né, que é de conhecimento de todas as equipes, né, transplantadoras, de todos os laboratórios contratados. Essas regras são emitidas até pela Anvisa e que dizem exatamente tudo o que deve ser feito em termos dos exames que devem ser feitos, como devem ser processados, da obrigatoriedade destes exames, e tudo isso deve ser seguido estritamente para garantir a segurança do transplante, para garantir a segurança, né, daquele que vai receber o órgão, né? Então, o que aconteceu foi realmente algo que infringiu todas as regras, né, boicotou todas as regras que existiam e colocando, de fato, em risco a segurança destes pacientes. Algo que não deveria ter acontecido, não deve acontecer mais, mas a gente tem, sim, auditorias e isso acabou passando aí, e a investigação de por que passou e o que aconteceu está sendo realizada pela polícia, que eu acho que é realmente o órgão competente para essa averiguação. Com certeza. Raquel, e quais são os mecanismos adotados pelo sistema de saúde para que esses laudos possam ser emitidos de forma correta? Na verdade, o que você tem é, na contratação, vamos dizer assim, né, dos laboratórios, nós temos os laboratórios que fazem os exames de doador, podem ser os hemocentros, né, como a gente viu que no Rio de Janeiro era, por exemplo, o HemoRio que fazia, podem ser laboratórios públicos e podem ser laboratórios privados. Normalmente são laboratórios que já têm, que eles devem entregar, né, para a Anvisa, para o Sistema Nacional de Transplante, toda uma documentação que ateste a sua idoneidade, a sua seriedade e a sua competência para fazer o exame. Ele pode ser sério, mas se ele tiver condições, né, o equipamento, pessoal técnico para fazer os exames, não adianta. Então, tudo isso precisa estar junto para que ele possa ser, vamos dizer, aceito, né, para ser até eventualmente contratado como laboratório que prestará serviços para o Sistema Nacional de Transplante. Raquel, para que a gente possa entender como que é feita essa testagem para evitar a infecção? Quando eu tenho, né, um paciente que está internado no hospital e é feito o diagnóstico de morte encefálica, ele passa a ser um possível doador, né? A família é, então, acionada, a equipe conversa com a família, se a família autoriza, né, que aquele paciente seja doador de órgãos e depois que a família autorizou, são feitos os exames, que a gente fala são os exames de triagem, como se fossem os exames básicos e obrigatórios que todo doador deve ter para poder prosseguir ou não com a doação. Então, os exames de HTLV, que é um outro vírus, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas e HIV, são exames obrigatórios, né, e a gente tem que ter esse resultado para continuar, né, aceitando ou não aquele paciente como um doador mesmo depois da autorização da família. Hoje, na legislação brasileira,
o paciente, né, que tem um exame positivo para HIV, ele deixa de ser doador. A nossa legislação, até o momento, não permite que seja aceito doador HIV positivo. Isto é no Brasil. É interessante, acho que é importante a gente até falar, porque não é um crime horroroso você transplantar um doador que seja HIV. Alguns países utilizam, os Estados Unidos utiliza desde 2013, por exemplo, doador HIV positivo para receptor HIV positivo. Outros países aceitam até para receptor HIV negativo, desde que o receptor saiba e autorize, né, receber um órgão de um doador positivo. Mas no Brasil, assim, ponto. No Brasil a gente não aceita. Então, vem o exame HIV positivo, pronto. A gente agradece a família, né, por disponibilizar, por aceitar, autorizar a doação de órgãos, mas aquele paciente não será mais um doador, né? Existe também um cuidado de quando esse órgão sai do hospital para ser direcionado a essa pessoa, Raquel? Existe muito cuidado, né? Porque o órgão pode ser direcionado, às vezes, para o mesmo hospital onde aquele paciente está, então entram os dois, entra o doador e quem vai receber no centro cirúrgico praticamente ao mesmo tempo, então isso é mais fácil. Ele pode ser direcionado para o mesmo município ou para um município diferente ou para um outro estado até, né? Existe o transplante, né? Para quem vai receber, existe uma lista de transplante e ela é regional. Né, e tem diversos critérios aí para você, para a alocação, porque para quem está em primeiro lugar, vamos dizer assim, para quem está em quinto lugar, existem critérios para essa ordem de quem vai receber o órgão. Mas para os órgãos que vão ser levados para outros municípios, outros estados, tem todo um acondicionamento que você precisa manter o órgão em condições, a hora que ele for implantado, né, no receptor, ele poder voltar a funcionar. Não posso deixar no ar ambiente que o órgão, sem sangue, sem nada, ele não vai sobreviver, vamos dizer assim, não vai prestar. Então, existe esse cuidado. E é importante, né, que até a gente destacar, quer dizer, muita gente, às vezes, confunde o que aconteceu, falando, nossa, o doador foi infectado. Não, não foi isso. O processo de doação não envolve nenhum risco. Estes dois doadores, né, no sangue que já estava guardado desses doadores, foi repetido o exame, eles já eram HIV. Podiam não saber, isso acontece com muita frequência, né? Eles já eram HIV. O processo de doação não envolve nenhum risco de contaminação do doador, quer seja doador de órgãos, quer seja doador de sangue. Uhum. Raquel, outro ponto que você falou aí sobre essa questão do transplante com HIV. Tem lugar que aceita. O tratamento para essa pessoa muda? Agora, essas pessoas que foram contaminadas no Rio, por exemplo, a gente sabe que é difícil, às vezes, aceitar, o corpo aceitar. O tratamento é diferente? Felizmente, assim, dentro de toda a tragédia e do fato criminoso, nós temos hoje, com o avanço, né, do tratamento do HIV, o tratamento do HIV hoje é um tratamento muito mais simplificado, né? Então, o que esses pacientes vão receber? Nós, pelo que a gente sabe, eu sei exatamente o que vocês sabem também, né, sobre os receptores, a maior parte, felizmente, está bem. Do ponto de vista de saúde, não tem nenhuma infecção que possa ser relacionada ao HIV, eles vão receber a medicação que o paciente HIV, por exemplo, que é transplantado, recebe. Então, ele vai fazer o tratamento de HIV como os pacientes fazem, e é um tratamento muito simplificado, 1 ou 2 comprimidos por dia. Então, a gente transplanta pacientes que são HIV positivos, né? Transplanta fígado, transplanta rim, ele entra numa lista de transplante como os outros pacientes também, não tem nenhuma distinção do receptor HIV positivo para o HIV negativo, com exceção de que o paciente HIV positivo, ele tem que, né, estar já em tratamento, tem que estar tomando a medicação certinha e a gente continua essa medicação no pós-transplante. Então, esses pacientes agora deverão receber o tratamento específico para o HIV junto com a medicação que tomam do transplante. Diante dessa situação, qual que é o impacto para a segurança agora, para todos os laboratórios, para a questão de segurança e também para a confiança da sociedade, Raquel? Eu acho que, bom, primeiro, assim que isso foi descoberto, né, foi feita a notificação, né, então o médico que atendeu aquele primeiro paciente em setembro notificou o Sistema Nacional de Transplante, a Vigilância Sanitária,
já iniciou toda a investigação no laboratório em questão, inicialmente até o que se sabia era de um único paciente. Iniciou-se uma investigação no laboratório, eventualmente uma troca de amostra, até que com o segundo caso não, né, envolvendo o mesmo laboratório, o laboratório foi interditado e as amostras todos agora os doadores do Rio de Janeiro, as amostras serão, o sangue vai ser processado, o exame vai ser feito, voltou a ser feito no Hemorrio, que nos dá segurança, né? Então, para os pacientes, né, que estão em lista de transplante, nós podemos dizer que o sistema de transplante, né, voltou à sua normalidade, a gente sanou, vamos dizer assim, cortou na raiz o mal que estava, que era aquele laboratório. As investigações estão sendo feitas para saber por que aquele laboratório foi contratado, se houve alguma irregularidade, né, na documentação apresentada. Nós temos no Brasil, acho que é isso importante também, mais de 60 mil pacientes transplantados, mais de 80 mil nos últimos 10 anos. Se a gente colocar desde o início do transplante, isso é muito mais. Mas desde 2013 são mais de 80 mil pacientes transplantados e sem nenhuma intercorrência desse tipo. Então, os pacientes podem ficar seguros que foi algo que não deveria ter acontecido, é verdade, mas muito pontual. Aqueles pacientes que já fizeram transplante, que se sentirem inseguros, em qualquer local onde eles tenham feito o transplante, devem procurar, né, a equipe, né, que os atende, que os acompanha, tirar as dúvidas, né, e a equipe saberá aconselhar ou orientar como deve prosseguir, ou se vai repetir algum exame, se ele estiver muito seguro, alguma coisa assim. Isso não tem problema nenhum. Para os que estão em lista, o que a gente tem para dizer é que, olha, tudo voltou à normalidade, foi cortado mal pela raiz, e foi num único local na no estado do Rio de Foi uma Janeiro. conversa muito importante, essa conversa muito interessante, justamente, né, para esclarecer tudo, porque diante de casos como esse, todo mundo fica com medo, todo mundo fica sem saber o que fazer, são tantas pessoas aguardando, então, assim, que as investigações continuem, que as pessoas possam ser punidas, né, os responsáveis, mas que quem precisa fazer transplante tenha segurança, se sinta seguro e possa fazer, e que você que nos acompanha também se torne um doador para ajudar, né, a salvar algumas vidas. Isso é muito importante.